E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que chega aqui a primeira vez, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo as movimentações técnicas para você fazer aquele scalping abençoado, né? Aquela entrada curta, aquele chamado tiro curto, para que você domine de uma vez por todas as movimentações técnicas. Então, é uma estratégia bem simples, mas que você necessita de saber padrões de velas, contexto gráfico. Tá lá, primeira entradinha. Simples, né, pessoal? Olha só como vem trabalhando aqui as velas e de repente, olha o que acontece. O preço começa a consolidar nessa região. O que eu vejo aqui? Eu vejo a famosa consolidação. Então, dentro deste movimento scalping, eu tenho aqui as regiões que eu chamo de resistência. Eu não, né? A literatura poderia chamar outros nomes. E região de suporte. Então, dentro daquilo que nós chamamos de scalping, nós podemos fazer o que? Esses movimentos curtos, essas entradas curtas, pensando justamente na entrada aqui do fluxo do movimento do gráfico. Então, essas entradas elas são muito assertivas, é uma estratégia de análise, onde você consegue desenvolver essa estratégia de scalping em relação aos padrões de velas. Então, por exemplo, qual foi o padrão de vela que eu utilizei aqui? Na verdade, é um conjunto de fatores, porque não só as velas travaram nessa região, mas a própria vela aqui me dá o que? O indício da força do movimento de baixo. Então, por mais que a vela ela abre, deixa eu pegar uma linha aqui para ficar mais fácil, ó. A vela ela abre, busca a máxima, mínima, aliás, máximo e fecha. Ela abre, máximo, mínimo e fecha. Abre, máximo, mínimo e fecha. Quando ela abre aqui, ó, quando ela abre nessa região, ela já abre aqui embaixo, busca o movimento e termina aqui. Ela já demonstra uma força de movimentação impulsionado pela região de fluxo do movimento. Então, se você quiser definir, consolidar uma estratégia scalping utilizando padrões de velas, não adianta você querer só entender sobre os padrões de velas. É necessário você entender todo o movimento técnico. Por isso, você que está chegando agora, eu deixo aqui no canal um e-book inteiramente grátis onde eu falo sobre esses padrões de velas. São 16 padrões de velas em 36 páginas de estudos que você pode aplicar no seu dia a dia. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do Instagram, aliás, no meu canal do Telegram, onde você vai ver o link abaixo da videoaula que eu estou subindo, ou qualquer outra videoaula, e lá você vai ter o canal do Telegram para fazer o download na mensagem fixada deste e-book. Ali também você tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, e tem os links a respeito do treinamento, assim como aqui ó, na descrição do meu vídeo, tá? Então você me segue lá aqui também no Instagram, para você não perder nada, não ficar de fora. Aqui tem meu Instagram, Tierds aqui ó, só com resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, pessoal. EAD Hunter, Stories aqui que eu posto todos os dias, e aqui o link de acesso aos treinamentos. Então você quer fazer parte do treinamento, é só clicar aqui e abre os dois checkouts aqui, que são os links para você fazer aquisição, tanto de opções como para Forex e índices ou mini índices. E tem meu WhatsApp, tem meu Telegram. Se você tiver alguma dúvida sobre o treinamento, é só mandar uma mensagem lá que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Então aqui, ó, quando você entra no canal do Telegram para fazer o download, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. Clicou sobre ela, você vai ver aqui um link para fazer download, segundo link para fazer download. E aí você escolhe, tá? Porque os dois é para o mesmo e-book, só são formas diferentes de fazer download. Então, às vezes a pessoa tem um celular, um tablet,
um computador, né, máquinas diferentes, então você pode utilizar um ou outro. E aqui dentro, depois que você fez aí o seu download, você tem aqui resultados de alunos, como a Natália aqui, ó, batendo meta 4-1. Você tem aqui ó, o Francisco batendo meta 4-1. Francisco não, Francis. Você tem aqui ó, o André batendo meta, narrando aqui o que ele fez. Você tem as aulas que eu subo todos os dias aqui no canal em sequência. Isso aqui é o Rodrigo ó, operando o XAU USD, dólar, ouro USD no Forex. Ó. Meus parabéns, Rodrigão, batendo meta. Começando a semana, né? Começou a semana ontem, na terça-feira, meus parabéns. John aqui, ó, batendo meta. No meio-dia, fazendo o dinheiro do mês que muitos brasileiros não conseguem. Ele fez na hora do almoço que muitos não conseguem no mês, né, Rodrigo? Triste realidade, né? Por isso que aquela frase, o povo perece por falta de conhecimento, é uma pura verdade, né? A pessoa fica lutando, relutando para um salário mínimo, ou para trabalhar aí por miséria, vamos assim dizer, né, para se manter nas contas, sabendo que pode ter uma liberdade em suas mãos, só dependendo do seu conhecimento. Aqui o Ionildo, 4-1, Luiz também aqui batendo meta, Camila batendo meta, meus parabéns, Camila. As aulas que eu posto aqui todos os dias, ó, todas em sequência, assim como o Marcos aqui batendo meta, Elder também aqui ferindo seus lucros, John novamente, Nicolas aqui batendo meta, Marcelo batendo meta, André novamente, Bruno batendo meta, ó, fazendo saque, 3 saques só num dia. Então, entra aí, acompanhe os alunos para você não perder o fio da meada, né? O fio da meada. Então, pessoal, quando nós estávamos falando, aliás, eu estava falando, quando a gente desenvolve essa estratégia chamada scalping, o que a gente procura desenvolver no gráfico? A gente procura desenvolver no gráfico justamente essa arte de, com movimentos curtos, a gente consegue extrair o que há de melhor ali naquela movimentação gráfica. Então, o scalping nada mais é que operações curtas, operações simples, onde você tem um curto espaço de tempo a oportunidade de fazer o seu trade. E nesta oportunidade de você aferir seus lucros, tá? Então você tem assim um simples movimento, um espaço de tempo curto, onde você pode fazer a sua operação. No caso aqui, eu sou um especialista em 1 minuto. Inclusive, até fiz uma entrada aqui, vamos ver se ele vai ter força, né? Eu sou um especialista em 1 minuto. Então, nesse 1 minuto, eu consigo extrair o que é de melhor no gráfico, entendendo exatamente o que o preço está fazendo, de onde o preço veio, para onde o preço vai e qual é a busca do ativo naquela região. Então, através do scalping, ou através desta estratégia, vamos assim dizer, né? Na verdade, pessoal, eu não gosto do nome estratégia. Para mim, tudo é técnica, tá? Então, o scalping fechou lá, ó, não buscou as 3 taxas, mas saímos ainda positivo. Na verdade, o scalping, ele é uma técnica, tá? Mas vamos falar estratégia, onde em um curto espaço de tempo, você é capaz de fazer uma análise bem feita, você é capaz de entender o movimento, você é capaz de entender o que o gráfico está fazendo, e ali naquele micro espaço, ou naquele movimento, dentro de uma análise complexa, você consegue extrair o melhor da análise. Então, todos os dias, o gráfico vai fazer essas movimentações, todos os dias o gráfico vai fazer essas movimentações, tanto longínquas, né, longas, como curtas. Vai depender do espaço de tempo que você está analisando. Por exemplo, você viu aqui que eu tive 3 oportunidades em um curto espaço de tempo. E meta batida. Tá lá, mais uma. Então,
A pena que essa entrada aqui, pela volatilidade, ele não computou as 3 taxas. Mas você percebeu, ó, vamos lá. Desde o primeiro movimento, quando eu chego aqui no gráfico, você vê que teve a primeira venda aqui na região. Conseguiu entender? Aqui eu te expliquei sobre essa primeira venda, né? Expliquei qual foi o movimento de consolidação que fez na região. Só que essa onda, pessoal, assim como toda onda, todo mercado, toda onda, ela perde força. Quando você começa a analisar o mercado, e é isso que eu quero que você entenda, não é porque eu tenho possibilidade de venda no mercado que uma estratégia de negociação, por exemplo, aqui o scalping, eu vou utilizar padrões de velas. Eu tenho que analisar o padrão de vela dentro do chamado contexto, tá? Então, se eu tenho uma força gigante empurrando o preço para baixo, qual é a minha expectativa? A minha expectativa é de venda. E eu tenho que aliar o padrão de vela que acontece na região dentro de uma contextualização. E é isso que muitos dos iniciantes não conseguem fazer. Porém, quando eu chego nessa região, depois de ter feito a minha entrada, eu vejo nitidamente que o preço faz uma falha na região, correto? Então o preço faz uma falha na região. Essa falha na região faz o quê? Faz com que eu tenha um movimento de correção que eu possa trabalhar até o próximo movimento, até onde o preço pode ir. Então eu tenho uma região aqui, ó, de liquidez e eu tenho aqui uma região de liquidez. O que eu preciso entender? Eu preciso entender como o preço caminha neste movimento, que é uma correção deste movimento, para entender se tem fluxo necessário aqui de movimentação de alta ou de rotação do preço, correção do preço, para que eu entenda, dentro de um padrão de vela, se o preço vai continuar subindo ou o preço vai descer. Então, basicamente, o que eu vou trabalhar nesse espaço-tempo? Eu vou trabalhar as regiões máximas, por exemplo, regiões máximas de 100%, regiões de 50%, encaixando a contextualização, encaixando o fluxo de vela nessa região, junto com o fluxo da tendência, naquele chamado contexto gráfico, pessoal. Então eu tenho que ver todo um contexto gráfico, definindo regiões, definindo as tendências, e aí desenvolvendo dentro dessa movimentação de fluxo aqui, ó, o que eu posso trabalhar como vela. Então vocês veem que aqui eu tive uma oportunidade de venda, só que quando este preço rompe região e começa a mostrar para mim uma movimentação técnica com candles, olha só, olha o tamanho do corpo deste candle, eu já consigo entender que essa micro-onda ela vai buscar uma região de liquidez até ela parar o movimento. E aí que eu tenho um entendimento dentro dessa estratégia que é de expiração para 1 minuto, que eu posso aqui, ó, dentro da região continuar fazendo a minha compra. Pena que quando eu entrei aqui no fechamento do candle, as ordens saíram bem em cima. Você consegue ver, ó, que a ordem praticamente saiu aqui, ó, tá? Alguns pips acima. Ah, Cadu, a corretora te logrou. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Olha o espaço da onde ele deveria ter entrado a ordem, onde saiu. Não, pessoal, fica tranquilo. Isso aqui é a volatilidade que vai acontecendo na região. Tá vendo esses pavios? Pavios, né? Na verdade é pavios o português. Tá vendo esses pavios aqui, ó? Isso aqui é volatilidade. O preço e ele fecha muito próximo à abertura, então ele fica fazendo movimentos como esse, assim, movimentos erráticos. Isso é normal, tá? Principalmente começo e final do mês. Então, todas as vezes que eu tenho um candle que tem pavio com abertura longe ou próximo à região de abertura e fechamento, este gráfico é um gráfico que tem uma certa dificuldade, um grau de risco de operações ou de análise. Para quem? Para quem não tem conhecimento técnico. Tá? Para quem não sabe como analisar um gráfico. Agora, se você já tem o conhecimento técnico adequado, já sabe o que o gráfico está fazendo,
Consegue entender esse movimento de scalping para fazer a sua compra, a sua venda? Basta você seguir o plano das regras da análise gráfica. Então você vai seguir ali as leis fundamentais da análise gráfica dentro de um plano de trading, onde você vai analisar aqui a região de suporte, a região de resistência que está passando lá em cima, se não falha minha memória, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Exatamente, ó. Opa, exatamente. Deu um pau aqui, né? Pera aí. Ó, você tem aqui a região de resistência, região de suporte, onde eu consigo analisar dentro dessa configuração técnica se essa correção do movimento da tendência eu consigo fazer entradas de scalping, né? Movimentos curtos aqui contra a movimentação da tendência, até ele chegar no lugar da rotação do preço e continuar sua queda. Então, dentro deste movimento, é plausível fazer esta movimentação, até que ele chegue numa região de possível correção, onde eu posso entender como uma continuação do movimento. Então, o scalping, pessoal, a mesma análise que eu faria no Forex, a mesma visão que eu tenho no Forex, para você ter uma ideia, eu vou ter aqui em opções. Porém, a ação do preço, a estratégia de negociação na região, ela é diferente. Porque aqui em opções a gente utiliza o scalping, né? Movimentos curtos, movimentos rápidos. Então eu preciso ser assertivo. Eu preciso entender dentro de um contexto as regiões de suporte, resistência e tendência, até onde o preço pode chegar, até onde o preço pode ir para reverter e de onde parte esse preço, com que força parte esse preço. Então é um conjunto de fatores que eu preciso analisar. Depois que o preço chega na região e eu entendo que ali é um movimento, então, que o preço perde força, falha movimento e eu tenho a oportunidade de continuar a tendência, aí, assim como eu fiz a entrada de continuidade de tendência, aqui eu continuo a tendência. Aqui também eu continuo a tendência. Então, olha só, eu fiz uma entrada contra a tendência e duas a favor da tendência, num curto espaço de tempo. Vocês perceberam que num curto espaço de tempo, essa estratégia de negociação scalping, utilizando os padrões de velas dentro de um contexto gráfico, ela é muito assertiva. Mas para isso é necessário conhecimento. Para isso é necessário que você entenda fielmente as regras que nós trabalhamos no gráfico. Se você quiser aprender, se você tiver esse interesse e quiser também ter esta visão gráfica, os links sobre o treinamento eu deixo tudo aqui abaixo, pessoal. Para fazer parte do treinamento, você pode acessar o treinamento e fazer parte a qualquer hora do dia ou da noite. É automático. Basta você fazer a sua inscrição, você recebe um e-mail, você faz a sua senha e já começa a estudar no mesmo instante. Não dura aí 5 minutos para você já entrar na área do aluno, começar a estudar. Eu sou notificado em tempo real e você já começa a ter suporte diretamente comigo. Então, se você quiser aprender mais, se aprofundar mais e saber dominar o gráfico dessa forma, será muito bem-vindo. Hoje falamos sobre scalping, né? Que é essa estratégia onde nós operamos com expiração de tempo curto que nós utilizamos aqui em opções e de forma simples, objetiva, com maestria, nós podemos bater as metas todos os dias. Só depende de você ter conhecimento e conquistar aquilo que é seu. Eu sempre costumo falar para o pessoal, bumbum na cadeira e buscar aquilo que é seu. Porque às vezes, pessoal, eu recebo algumas mensagens e às vezes essas mensagens assim até me deixam pensativo. Porque é aquela história, tem muita gente que fala assim, mas se eu estudar contigo eu vou ser bom? Se eu estudar contigo eu vou ter meus lucros? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser ficar bom no trade, se você quer ficar bom em qualquer coisa, faça uma coisa, repita tudo aquilo que você faz diariamente. Repita, 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 tá? Repita,
replique todo santo dia a mesma coisa. Repita e repita, mas não é de forma automática. Repita de forma estratégica, com intencionalidade, aprendendo com cada erro, se tornando melhor em cada etapa desse processo. Então, a repetição por si só não vai te tornar um trader consistente e lucrativo, mas é impossível se tornar um sem ela. Conseguiu compreender? Então, tenha em mente onde você quer chegar, o que você precisa ser, ter feito, e então faça, e de novo, e de novo. Aquela pessoa que quer aprender, quer dominar o gráfico, ela é uma pessoa metódica, é uma pessoa que sabe o que quer. Só que se ela não entender que ela tem que entender o método, que ela tem que aprender o método de forma correta, que ela tem que repetir, replicar, se debruçar sobre isso, para todo dia, a cada dia, ela fixar as técnicas para que ela, num dia seguinte, seja melhor do que ontem, seja melhor do que hoje e será melhor que amanhã. Mas isso precisa do quê? Justamente de um conhecimento, aplicação de uma técnica, de um método que realmente funcione. Porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. É sempre bom você encontrar alguém que já fez o caminho, percorreu o caminho e te entrega de mão beijada tudo aquilo que seja necessário. Por isso, o que eu sempre digo para as pessoas, basta você acordar, olhar para o espelho e dizer: eu posso, eu vou conseguir e eu farei. Então, não é só querer, não é só dar o primeiro passo. Você tem que se debruçar sobre aquilo que você quer. E assim como um dia eu, quando abri o gráfico, eu não entendia nada do que estava acontecendo, hoje é a coisa mais simples para mim. É uma coisa tão simples que eu fico imaginando que uma criança de 5 anos consegue fazer isso também. Só que, como eu falei, por mais que você tenha 50% já de início de ser lucrativo, você também tem 50% de não ser lucrativo e perder. Então, ao passo que você, ao repetir, ao entender, ao desenvolver um método de negociação, pode ser de scalping, com padrões de velas, dentro de um contexto, sabendo a tendência, sabendo suporte e resistência, padrões de velas, volume, o fluxo do movimento, você aumenta a sua chance de 50% para 90% de acerto. Aí basta fazer o quê? Gestão de risco dentro daquilo que você aprendeu. E aí, pessoal, é ter paciência, é ter disciplina que você também chega lá, tá bom? Aos alunos que chegaram lá no módulo 13 e quiserem fazer a aquisição do indicador Hunter também, é só entrar em contato comigo que eu te explico como funciona. Vou ficando por aqui, pessoal. A nossa palavrinha-chave hoje é scalping. Deixe aí nos comentários, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, porque isso ajuda e fortalece a entender que você quer que eu continue trazendo conteúdo aqui para você. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!